meu Senhor e meu Deus. Podem sentar-se um pouquinho. Meus amados irmãos, hoje celebramos então o domingo da oitava da Páscoa do Senhor. Por uma semana nós celebramos como se fosse o único dia, essa festa máxima nossa do cristianismo, que é a festa da ressurreição de Cristo dentre os mortos segundo a carne. Nosso Senhor que agora dá a maior prova de messianidade, de divindade com a sua ressurreição. O Evangelho de hoje nós poderíamos reparti-lo em duas partes, dado que foram 2 domingos. A primeira parte, em que nós instituímos o sacramento da misericórdia, o sacramento da confissão. Temos que ter em vista que no cenáculo, na quinta-feira santa, Jesus instituiu 2 sacramentos. O maior deles, que é a Eucaristia, o sacramento do seu corpo e do seu sangue. E depois, por conta da Eucaristia, para que existisse a Eucaristia, para que Jesus fosse perpetuamente presente, estivesse presente entre nós, no seu sacramento, Jesus instituiu o sacerdócio. As palavras, fazei isto em memória de mim. Então 2 sacramentos já foram instituídos na quinta-feira santa, no cenáculo. E agora, também, no cenáculo, na tarde da ressurreição, Jesus se coloca entre os apóstolos, os discípulos, que estavam lá com as portas ainda fechadas, por medo dos judeus, porque se eles tinham presenciado a tragédia do Gólgota, eles pensaram, se fizeram assim com o mestre, vão fazer assim também com os discípulos. Então estavam com medo, trancafiados no cenáculo, e Nosso Senhor se coloca entre eles e institui o sacramento da confissão, o sacramento da reconciliação, da misericórdia de Deus. Uma semana depois, portanto no dia de hoje, Jesus se coloca também mais uma vez no cenáculo entre os 11, e agora Tomé, que não estava na tarde da ressurreição com os outros apóstolos, agora ele está presente, e Jesus então cura a incredulidade do apóstolo Tomé. Então são 2 partes. A primeira parte nós vemos Jesus que, com a sua sabedoria infinita, claro, mas sobretudo com a sua misericórdia, quer que nós, não só pensando na nossa miséria, não só nos tornemos filhos de Deus pelo batismo, mas Nosso Senhor pensa num jeito de, se a gente por acaso jogar fora, por assim dizer, a graça do batismo pelo pecado, Jesus dá um jeito de instituir um outro sacramento que funcione como se fosse um segundo batismo, que é não uma regeneração pela água, mas a regeneração pelo sangue. Isto é, não só a gente renasce e se purifica pela água do batismo, quando batizados, mas Jesus instituiu um jeito, se a gente perder essa graça do batismo, a gente readquirir a graça pelo sacramento da confissão. É chamada pela igreja, o sacramento da confissão é chamado de segunda tábua de salvação, considerando que a primeira tábua de salvação é o batismo, a segunda, se nós perdemos a primeira, é o sacramento da reconciliação. Porque no sacramento do batismo a gente tem a graça, mas porque geralmente Nosso Senhor, sabendo que a gente, pela nossa própria fraqueza, condição e inconstância, a gente cairia em muitos pecados depois de batizados, Jesus então institui um sacramento da sua misericórdia. Não é à toa que hoje, providencialmente, o Papa São João Paulo II, no ano 2000, criou a festa da Divina Misericórdia. A festa da Divina Misericórdia graças às aparições de Jesus misericordioso, à sua serva mística, a Santa Faustina Kowalska. Mas é interessante que, na primeira parte do Evangelho de hoje, Jesus primeiro institui o sacramento da reconciliação e depois cura a fé, ou a falta de fé, do coração de Tomé. Primeiro Jesus institui então o sacramento da reconciliação por conta da sua misericórdia infinita. E é interessante que o primeiro dom que Nosso Senhor, o primeiro presente que Jesus ressuscitado nos entrega, que entregou aos apóstolos e a nós, foi o dom da paz. E é exatamente isso que nós conseguimos, readquirimos no sacramento da confissão.
Quantas vezes a gente vai com a consciência manchada, perturbada, inquieta, com o coração aflito para fazer uma confissão? E quem não já experimentou, depois de absolvidos os nossos pecados, depois de acusados os nossos pecados diante do sacerdote que faz às vezes de Cristo, quem não experimentou sair do confessionário com a consciência em paz? Portanto, o primeiro fruto do sacramento, da confissão, da reconciliação, é o fruto da paz. Aquela paz que Jesus tinha prometido aos apóstolos, né? Eis que vos dou a minha paz, deixo-vos a minha paz. Não a dou como o mundo a dá. A paz do mundo é uma paz falsa, é uma paz quimérica, utópica, né? A paz de Jesus é uma paz consistente, que consiste na gente estar unido profundamente a Deus, em comunhão com Deus. E é interessante, como dizia Dom Antônio, né? Aquela via sacra feita por ele mesmo, ele diz: a paz na consciência, ela repercute em todo o nosso ser, dando-nos uma sensação de um profundo bem-estar. De maneira negativa em oposição também a gente pode dizer, quando a gente não tem essa paz, a gente fica inquieto. Não é o normal de um cristão estar inquieto. O normal de um cristão, de um bom cristão, um verdadeiro cristão, é estar sempre em comunhão com Deus. É o estado ordinário, vamos dizer assim, de cada cristão. Normalmente é para a gente estar sempre em paz. Nós somos criados para estar em paz, não para estarmos inquietos. Quando a nossa consciência nos inquieta, nos deixa tristes, então é sinal de que a gente precisa logo buscar o sacramento da reconciliação. Poderíamos perguntar: quantas vezes devemos buscar a confissão? Quantas vezes? Alguém vai dizer: o mandamento da lei da igreja diz uma vez por ano. Mas eu perguntaria: quantas vezes a gente toma banho por ano? Não é? Já pensou se a pessoa deixasse de tomar um banho todos os dias? A gente se banha todos os dias, não é assim? Se a gente tem esse cuidado com o nosso corpo, por que não tê-lo também com a nossa alma? Já que nosso Senhor instituiu esse sacramento exatamente para nos lavar, nos purificar. E a gente, muitas vezes as pessoas não percebem a necessidade, o quanto viveriam melhor, com mais qualidade de vida até mesmo, né? Se buscassem o sacramento da confissão com mais generosidade, com mais vezes. Às vezes é o medo que lhe impede de buscar, às vezes é a falta de constância, a falta de determinação. Quantas pessoas se confessam na Semana Santa, por exemplo, e logo no domingo de Páscoa comungam, ou no Sábado Santo, na Sexta-feira da Paixão, e já no domingo inálbis, ou seja, no domingo de hoje, já não podem mais comungar. E por que não logo voltar à confissão? Por que não voltar novamente à fonte da paz e da misericórdia? Não vamos ter medo. Às vezes as pessoas dizem: mas o que o padre vai pensar se eu voltar na confissão? O padre não vai pensar nada. O padre pensará bem de você, e lhe pensará assim: essa pessoa está buscando novamente o remédio para as suas feridas. É isso que ele vai buscar. E o padre, como médico, está ali para dar o remédio correto para a sua doença. Na verdade, o confessor é apenas um instrumento de Deus. Não é o sacerdote que dá o remédio, é Jesus que nos dá. É Jesus que nos entrega a cura da nossa alma pelo sacramento da misericórdia. Então, por que a gente não deve ter esse olhar de constância, de cuidado, de diligência com a nossa própria alma? Claro que devemos ter. Não devemos ter descaso. Se alguma pessoa dissesse assim: eu estou com uma doença grave, mas eu vou deixar, não vou tratar dessa doença grave não, vai me levar à morte mesmo, mas não estou nem aí. Eu sei que eu posso curá-la, eu sei que tenho chance, eu não estou desenganado ainda, eu posso fazer um tratamento correto para essa doença, mas deixa para lá. Ninguém pensa assim. Se a gente tem chance de cura, a gente vai empreender esse tratamento, mesmo que seja difícil e doloroso. E por mais custoso que seja, financeiramente, a gente vai fazer o máximo para salvar a nossa vida. Porque o que está em jogo é a nossa existência, é a nossa vida. Não se vive duas vezes. Se a gente pensa assim para curar uma doença do corpo, do físico, por que não pensar também assim da nossa alma? Por que a gente não volta para a misericórdia de Deus? Se Jesus ensinou a dar aos seus inimigos o perdão,
tantas vezes quantas necessárias. Por que a gente teme o perdão de Deus, se a gente é tão fraco? É óbvio que nosso Senhor ensinando-nos a prática do perdão aos inimigos, nosso Senhor, Ele é o mestre do perdão, e portanto Ele nunca vai se cansar de nos perdoar, mesmo, como diz o Papa Francisco, é a gente que se cansa de lhe pedir perdão, mas nosso Senhor, mais do que a gente, deseja nos dar o seu perdão, a sua misericórdia. A segunda parte do Evangelho de hoje é a parte em que nosso Senhor, então, depois de instituir o sacramento da cura espiritual, vamos dizer assim, da misericórdia, da confissão, 8 dias depois da Páscoa, Jesus cura então, aplica esse sacramento, curando uma chaga num dos apóstolos. Não pensemos nós que os apóstolos não tinham chagas, não tinham pecados e fraquezas. Há poucos dias meditávamos da negação de Pedro. Há poucos dias olhávamos e meditávamos, considerávamos como Judas, um dos apóstolos escolhido por Jesus, o vendeu por 30 moedas de prata. Então consideremos que os apóstolos também são pecadores, foram homens como nós, pecadores, não é? Mas é interessante como Jesus vai em busca das suas ovelhas e as cura. Jesus então, 8 dias depois, se aproxima de Tomé, que tinha dito na semana passada: eu não acredito que Jesus esteja vivo. Isso aí é alucinação coletiva, vocês estão tudo ficando doido. Vocês viram Jesus no alto da cruz, no Gólgota, agora estão ficando tudo louco da cabeça. Eu não acredito, eu só vou acreditar se eu ver as marcas, os pregos das suas mãos, e se eu meter o meu dedo no lugar dos cravos e meter a minha mão no lado aberto de Cristo, senão eu não acredito. Pois 8 dias depois de Tomé ter dito isso, Jesus, igualzinho na semana passada, se comparece diante dos apóstolos, não é? Chega, depois de desejar-lhes novamente a paz, chega para o apóstolo Tomé e diz assim: Tomé, vem cá. Nós podemos imaginar como terá pensado os outros 10 apóstolos, né? Diante desse fato, desse evento. Tomé se aproxima de Jesus e diz: vem cá, coloca, olha aqui as chagas, as marcas da minha crucifixão, olha aqui as marcas do cravo das minhas mãos, coloca o teu dedo, quase que pegando o dedo de Tomé e enfiando no lado, né, no lado do seu lado aberto e nas suas chagas das mãos. Tomé então cai de joelhos e faz um ato de fé belíssimo, o ato de fé mais bonito que um apóstolo terá dito: meu Senhor e meu Deus. Isso é a profissão de fé máxima, dizendo: o Senhor é o meu Deus, o Senhor está vivo, ressuscitou, é o Messias prometido, é o Filho de Deus, é Deus de Deus. E Jesus diz uma frase muito interessante que vale muito para a gente. Ele diz assim: você, Tomé, acreditou porque você viu, mas bem-aventurados os que não viram e acreditaram. Ou seja, nosso Senhor está dizendo para a gente, se a gente tem fé, se a gente procura agir pela fé, a gente é mais feliz do que Tomé, que apalpou o Senhor vivo e ressuscitado, porque a gente precisa agir pela fé. São João, na primeira leitura, diz: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se a gente não tem fé, a gente não tem luz interior para andar no caminho correto. Se o homem não age, não anda à luz da fé, é um homem que anda como um cego, que cai de buraco em buraco, de pecado em pecado, de abismo em abismo. Pensamos então nesse domingo da misericórdia, que nós experienciemos, que nós experimentemos mesmo o grande dom de nosso Senhor ressuscitado, que é o dom da sua misericórdia, que nos devolve a paz e que acende em nós a chama da fé, uma fé viva. E depois aquele apóstolo, como nós sabemos pela tradição, o apóstolo Tomé se torna um grande arauto de Jesus vivo, não de um Jesus que está morto, que acabou no Gólgota de uma maneira desastrosa, não é? mas ressuscitou e que está vivo. Ele prega Jesus até o ponto de dar a sua vida, derramar o seu sangue e morrer mártir da fé, o apóstolo São Tomé. Peçamos a nosso Senhor, portanto, essa fé robusta e viva que nosso Senhor quer nos dar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.